Estamos de volta com a nossa entrevista, no terceiro bloco, com o professor doutor Gustavo Seferian, sobre desmilitarização da polícia, questão social e Estado penal e política de segurança pública no Brasil. Quero pedir a você que está nos assistindo, mais uma vez, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe a nossa programação. É importante para fortalecer o nosso trabalho, chegando ao número maior de pessoas. Professor, vamos entrar agora numa temática mais direta dentro da discussão da desmilitarização. O que é que a sociedade precisa saber sobre a desmilitarização da polícia? Bem, professor Lemuel, eu vou aqui elencar alguns itens, algumas questões pontuais que eu acho que elas são importantes acerca desse tema e que, por vezes, passam ao largo nos debates sobre esse assunto. A primeira das questões, ela está relacionada justamente à historicidade da militarização das forças de repressão do Estado, né? As polícias, elas não necessariamente foram militarizadas e não devem ser militarizadas para sempre, né? As forças de repressão do Estado, sob uma estrutura militarizada, manifestam um dos desenhos institucionais possíveis e já existentes dessas forças de repressão, né? A polícia militar, ela não foi militar desde sempre. Ela não teve essa mesma constituição e não precisará, assim, da mesma forma ser, né? Eu acho que compreender a historicidade das coisas, inclusive a historicidade da instituição, é um tema importante, sobretudo porque se pinta e borda pela ideologia dominante, pela ciência apologética a essa ordem social, a necessidade de compreendermos, aliás, de assumirmos a transhistoricidade ou a eternização de todas as formas próprias desse mundo, né? Quando isso não é uma verdade. A gente não tem trabalho apenas explorado, a gente não tem apenas a organização da sociedade dividida em classes, muito embora a gente possa ter nascido, e nascemos certamente, na maior parte, aqui entre aqueles e aquelas que estão acompanhando também esse bate-papo, em uma sociedade marcada pela divisão classista. Isso não quer dizer que a gente vai ter que sempre viver numa sociedade marcada por esses mesmos elementos de ordem estrutural, né? É certo que a gente pode transformá-la, e a mesma coisa acontece com as polícias, né? Não se trata de um grande absurdo as polícias virem a ser desmilitarizadas. Digo isso entrando num segundo ponto. O fato de que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda perduram forças de repressão do Estado sob a militarização. Isso não quer dizer que o Brasil é um dos únicos lugares do mundo que tem polícia, tá bem? As polícias, as gendarmerias, as organizações voltadas não só à proteção patrimonial, à investigação, à realização do que são as atividades de pacificação social, com muitas aspas, né, que são as de estabilização do que são os elementos próprios e necessários para a reprodução do modo de vida sob o capitalismo, elas existem em todos os estados nacionais do planeta, né? A gente não tem nenhum estado nacional que não tenha forças policiais de alguma natureza, né? A gente tem estados sem exército, né? Isso tem, a gente tem estados sem forças armadas, alguns, né? Eu acho que o maior deles é o estado de Porto Rico, de Costa Rica, perdão, Costa Rica, na América Central. Mas isso não quer dizer que não haja ali um corpo institucional voltado a atividades de investigação, repreensão, aplicação de um direito penal em outros lugares do planeta. Fato é que, sob uma estrutura militarizada, um dos últimos lugares que segue assim, mantendo esse tipo de prática é o nosso país, é o Brasil.
Muita gente fala, né, que aqui no Brasil a gente tem jabuticabas e fala que, por exemplo, a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, coisa que só tem aqui no Brasil, o que é uma tremenda mentira, né? Tem Justiça do Trabalho em diversos países do planeta, inclusive nos países centrais da ordem. O que não tem em outros lugares do planeta é a polícia militar, e isso ninguém fala, né? É bastante importante a gente poder ter em conta. Um terceiro elemento que eu acho que ele é bastante interessante e que é necessário que se saiba é que, como pesquisas recentes foram realizadas, né, sobretudo difundidas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que a maioria dos membros da polícia são a favor da desmilitarização da polícia. É claro que a gente tem modulações nessa constatação, né? Se a gente for ver entre os praças, a maioria arrebatadora que estou falando, mais de 80% dos praças é a favor da desmilitarização. Quando a gente vai ver entre os oficiais, isso daí cai muito, né? E aí a gente nota também o que é o lugar social desses trabalhadores com diversas entradas nas forças de repressão do Estado, anotar também o que são os efeitos deletérios a que a militarização recai, a título de afirmação de disciplina, de constrangimento e repressão interna, fomento ao assédio, neutralização do que são direitos e liberdades civis democráticas elementares, coisa que quem está numa condição de maior privilégio, seja pela renda, seja pela afirmação de poder, qual é o oficialato, acaba ou não percebendo efetivamente ou estimulando de forma deliberada a sua reprodução, a sua perpetuação. Então, me parecem ser esses três elementos fundamentais, né? Sim, é possível um outro modelo de segurança pública que não seja militarizado. A polícia militar não existe desde sempre e não precisará existir para sempre. Segundo, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém forças de repressão militarizadas na forma de polícias militares. E terceiro, né, é que os próprios policiais militares anseiam, a sua maioria anseia a desmilitarização das polícias, é algo que me parece ser fundamental para a gente instrumentar esse debate. E você falou em debate, eu pergunto, como está esse debate, esse embate entre os setores que apoiam e os que se opõem à proposta de desmilitarização? Bem, professor Lemuel, esse é um tema que, infelizmente, no último período, vamos dizer assim, foi levado ao ostracismo, né? Sobretudo tendo em conta o que foi a afirmação bastante radical de políticas repressivas, de extrema-direita, que posso aqui colocar como um momento de inflexão importante aquele experimentado no golpe de Estado de 2016 que a gente teve no nosso país, né? Sem, claro, deixar de lado que foram nos governos de cariz social liberal que precederam o golpe, né, desde 2013, em que as forças de repressão do Estado elas foram fortalecidas no nosso país, seja com centralização de questões de ordem informacional, seja com fomento ao um encarceramento em massa, como se deu, né, no nosso país, nos tempos dos governos do Partido dos Trabalhadores, seja pelo que foi a injeção financeira nas Forças Armadas e no aparelho repressivo do Estado, seja ainda o que foi o entusiasmo no que a organização das guardas civis municipais, inclusive armadas, que foram fomentadas nesse período, é certo que essa discussão em específico da desmilitarização das polícias, ela acabou por sofrer um revés, que acompanhou o golpe e que veio acompanhado com o que foi a profusão de posicionamentos de extrema-direita, bastante afrontosos a qualquer espécie de pauta mais libertária, se é possível a gente falar assim acerca desse tema, e que encontrou também, né, na agenda de desmilitarização das polícias um dos seus destinos de contenção. Digo isso fundamentalmente porque já há alguns anos, né, praticamente uma década, a gente vem tendo debates mais avolumados acerca desse tema, com publicações sendo realizadas, pesquisas bastante
vigorosas na lida do tema, inclusive um projeto de emenda constitucional que era de autoria do senador Lindbergh, do Rio de Janeiro, né, do PT Rio de Janeiro, visando a desmilitarização das polícias no nosso país, que foram todos engavetados, né? Hoje a discussão que está relacionada à segurança pública, né, com o que é a profusão de outros caminhos e outros dilemas relacionados à política pública de segurança, acaba de um lado sendo enfrentamento do milicianismo, de outro, e em mão transversa, o que é a radicalização da militarização e fomento das forças de repressão do Estado, inclusive com pautas como essa que o professor Lemuel trouxe aqui a nós, né, de licença para matar, fortalecimento e entoar das polícias militares como salvadoras da pátria. Aqui em Minas Gerais a gente teve um caso aberrante na cidade de Varginha nos últimos dias, em que 26 pessoas foram assassinadas, ainda sem ter explicações mais evidentes do que ocorreu, em razão de supostamente estarem participando de organizações de roubos a banco ou qualquer coisa do gênero. Isso tudo vem sendo nesse caldo conservador, né, que vem se esquentando no último período, né, que passa a se esquentar desde 2014, 15, e que tem ali, com a eleição de Jair Bolsonaro, talvez o seu ápice, o seu cume, né, um cenário bastante negativo para a defesa e até mesmo para a realização de debates outrora bastante mais efusivos acerca desse tema, né? Então, eu fico muito contente, inclusive, pelo professor Lemuel ter trazido à baila essa discussão, já que no último período são poucas, quando comparadas anteriormente, as aberturas de diálogo acerca desse tema em um sentido propositivo, efetivamente, né? Já que essa ideia de que a polícia deve seguir sendo militarizada é algo que é tomado de barato, né, de modo geral, na sociedade brasileira, infelizmente, nesses últimos 5 anos, sobretudo. Professor, quais os benefícios a desmilitarização podem trazer para os policiais e para a sociedade? Bem, professor Lemuel, eu acho que em parte eu já pincelei essas questões, mas eu acho que pode servir de um bom arremate aqui às nossas reflexões. Fundamentalmente, penso que aos policiais e às policiais militares, né, a desmilitarização ela cumpre um papel decisivo, primeiro, né, de redução do que são as marcas constitutivas de opressão e assédio estruturantes da lógica militarizada de organização do trabalho. Segundo, a paulatina abertura ou a potencial abertura de que a estrutura dos órgãos de repressão do Estado deixem de assumir a lógica de enfrentamento ao inimigo interno e de combate ao exercício das suas práticas cotidianas, né? Que eu acho que isso daí também tem um alinhamento direto com o que é a militarização das forças de repressão. Terceiro, e talvez aquele que a mim seja mais sensível, até porque a minha área, fundamentalmente, ela dialoga um pouco com o tema, né, de pesquisa e tudo mais, mas que tem ali uma maior dedicação voltada ao mundo do trabalho e às relações de trabalho, a possibilidade que, ao se desmilitarizar, os agentes da polícia possam se sindicalizar, possam lutar por seus direitos, possam exercer direitos elementares como o direito de greve, inclusive se reconhecendo enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Esse processo de autorreconhecimento de classe por parte dos policiais é algo que me parece ser fundamental e que a militarização interdita. E digo que isso, inclusive, como uma ponte para pensar as grandes benesses ao conjunto da sociedade. A própria postura desses agentes de repressão, a partir do momento que se reconhecem enquanto trabalhadores, enquanto sujeitos que se organizam, que lutam por melhores condições da sua existência de uma forma coletiva, como assim hoje são interditados, isso traz potências, inclusive, porque a inibição de práticas absurdas, de atos antissindicais, de gestos de repressão desmedidos que as forças de repressão praticam contra aqueles lutadores e lutadoras sociais. Isso tende a
fomentar de uma forma mais harmônica e democrática o que é o exercício também da contestação, da resistência e da luta social, né, que sabemos muito bem é a força motriz que dinamiza não só a história, mas também impulsiona a construção de novas formas de vida e novas formas de organização da nossa existência. Então, me parece ser isso também bastante interessante. Como outro elemento para o conjunto da sociedade que possa ser visto como interessante desde a desmilitarização das polícias, é a abertura para que novos modelos de organização policial possam ser gestados a partir de uma perspectiva comunitária e não repressiva, né? Que elas sejam pautadas a partir de uma articulação existente do agente de polícia com o lugar em que vive, com o conjunto da população, com sujeitos individuais e coletivos no seu exercício cotidiano, não mais marcados a partir de um registro que ele posto de um distanciamento, né, e uma hierarquização do que é o lugar do sujeito armado, daquele corpo destacado militarizado frente ao conjunto da sociedade, né? E voltando também a esse tema da questão da sindicalização dos trabalhadores da polícia, né, da possibilidade de uma luta social por melhores condições de vida, melhores salários, mais contratações, eventualmente, de policiais dentro de um outro regime de organização das políticas de segurança, né, isso pode se encontrar também com uma perspectiva que ela atente contra o que são práticas pouco interessantes por parte da polícia, e por vezes estimuladas diante do que é a penúria material desses trabalhadores e trabalhadoras. Os policiais militares os praças, sobretudo, em começo de carreira, na maior parte dos estados, ganham pouco, ganham mal, né? São levados, tendencialmente a práticas como, por exemplo, o abuso junto a pequenos comerciantes, a corrupção, a busca de subornos, né? Não que isso seja uma regra, que isso daí seja necessário, mas existe uma ponte tendencial diante do que são práticas corriqueiras também, que são exercidas no seio dos aparelhos de repressão do Estado, que podem ser inibidos com essas melhores condições de vida ao trabalhador da polícia e que afetam o conjunto da sociedade. Me parecem ser esses elementos, assim, alguns daqueles que mais vêm à minha mente para tratar desse assunto. Gustavo, para a gente encerrar, eu escuto muito, eu já conversei com várias pessoas sobre essa questão da desmilitarização e eu sempre pergunto o que é que essas pessoas acham que é desmilitarizar a polícia. E a resposta vem sempre, parece que é algo ensaiado, né? É porque vocês querem desarmar a polícia, né? E enquanto o bandido fica armado. O que é, de fato, desmilitarizar a polícia? Professor Lemuel, desmilitarizar a polícia não significa desarmar a polícia. Desmilitarizar a polícia não significa que o policial militar vai passar a fazer os serviços do policial civil, que é uma outra confusão que vez por outra aparece, né? Vai virar tudo polícia civil é uma bagunça, né? Não se trata nada disso, né? A desmilitarização da polícia se trata de uma abordagem específica de organização institucional da corporação, que esses trabalhadores, primeiro, deixarão de ser militarizados e passarão a ser considerados civis para todos os efeitos, gozando de direitos políticos e liberdades individuais, quais todo cidadão tem que gozar. É a primeira das coisas. Segunda das coisas, deixarão de seguir um regime hierárquico e disciplinar propriamente militarizado, que inclusive leva a toda uma série de atentados à individualidade, a fomentos a assédio, sobretudo aqueles que estão na base da hierarquia das polícias, né? Impedindo e levando a que se pratiquem atos que, pelo simples comando, não podem cogitar desobedecer, né? Sem estar desertando, sem estar ali praticando, inclusive, um crime contra a própria ordem militar. A
desmilitarização da polícia passa fundamentalmente por isso, né? Pode parecer algo simples, mas os sujeitos seguirão ali existindo, passarão a não mais agir como sujeitos em uma guerra, né? Em um embate. E isso abre-se tendencialmente, não é uma coisa que é necessária, mas abre-se tendencialmente a possibilidade também a esses policiais deixarem de atuar na repressão social, agindo contra um inimigo interno, como se soldados fossem, né? E que isso daí não tem o menor sentido quando a gente pensa na construção de uma política de segurança pública para o conjunto da sociedade, e não, daí voltando à primeira questão que o professor Lemoyne colocou, né? Uma política de segurança ao conjunto da sociedade, e não a poucos privilegiados que nem ao menos passam no seu cotidiano de vida ao lado de policiais, têm a lida ali das forças de repressão no seu avizinhar, que não em uma ronda episódica e sem qualquer espécie de risco de sujeição, já que sabemos, como em várias declarações que vez por outra a gente está escutando por aí, né, a polícia age de uma forma diferente num bairro nobre na periferia das cidades, né, se tem ali um modo diferente de agir. Então, não se trata de desarmar, não se trata de modo algum de tornar todo mundo parte do que são as incumbências da Polícia Civil. Se trata, sim, de uma recomposição institucional que confere liberdades e garantias fundamentais aos trabalhadores da polícia e desonera esses trabalhadores e trabalhadoras do que é uma lógica hierárquica e disciplinar, inclusive marcada por questões de ordem penal, que são bastante disfuncionais a um exercício democrático de segurança pública. Ok. Estamos encerrando a nossa entrevista com o professor Gustavo e eu passo para o professor fazer as suas considerações finais. Bom, professor Lemuel, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso a todas e todos e todes que estão aqui acompanhando as nossas trocas e que a gente possa futuramente se ver não mais mediados pela telinha, mas sim nas lutas para a construção de um mundo novo que com certeza passará por uma outra composição da segurança pública, longe de qualquer espécie de chaga da militarização. Obrigado pela atenção, gente, pelo convite, professor Lemuel. Muito obrigado, professor Gustavo. Estamos encerrando mais um programa História Atual e agradeço mais uma vez a você por participar, por assistir, por compartilhar o nosso programa. Um forte abraço e até o próximo programa História Atual.